8h17 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você acompanha este programa em podcast, daqui a pouco você acompanha esse programa na Plena TV, na Reprise, enfim, em todos os canais que a gente tem aqui, nos aplicativos também, tanto o aplicativo de rádio quanto o aplicativo de exclusivo nosso, na Alexa. É só dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. Eu quero ver aqui, o tempo tá nublado ou não tô achando o aplicativo que eu abri aqui lá do Senzanet, as câmeras aqui do Senzanet, para poder conferir aqui, que é minha janela virtual aqui, para não falar o tempo errado. Tem previsão de tempo parcialmente nublado para hoje, predominância de chuva, predominância de nuvens, e é o que está tendo agora. Tem um solzinho meio acanhado aqui entre nuvens, mas predominância de nuvens, a possibilidade de chuva. Choveu à noite, mas chuvinha fraca. Amanhã nós vamos, inclusive, conversar aqui nesse programa com o comandante da Defesa Civil para falar sobre esse plano de contingência de tragédias e essa coisa toda aí, o nosso querido Pascotto. São 8h19 e hoje, no oferecimento de Proteus, de Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Unimed, Radmed também, diagnósticos por imagem, e dos postos da rede Mariana de combustíveis. Estamos de volta conversando hoje com o Saulo Jardim, dando uma aula que eu já falei que esse programa vai depois para podcast. Capricha lá na edição, Marcelo. Como sempre, né? Com bastante qualidade para a gente ouvir. Vai fazer um treino, vai dar uma volta aí, uma caminhada, bota um fonezinho, vai ouvindo, porque o Saulo consegue explicar assim de forma muito didática a questão do que a gente está passando aqui, principalmente na hora do carrinho lá de supermercado, que eu acho que é o que influencia muito. Tem muita coisa de farmácia, né? Tem muita coisa assim, mas acho que o que impacta muito o povo brasileiro é combustível. Hoje você tem sem número aí de trabalhadores em aplicativos, mas o que impacta a todos, no momento em que a gente é muito comum, é dentro do supermercado. Ali não tem rico nem pobre, ali todo mundo vai. Conheço um rico aqui, muito rico, que faz um malabarismo aí. Eu não sei se vale a pena, tem que ver depois. Compra o óleo de soja aqui na promoção, o feijão lá na promoção, o arroz aqui na promoção. Não tem um supermercado só que compra, né? Então tem que ver se vale a pena o tempo gasto para isso e o combustível também. Se for gás, aí acho que vale a pena. Se não... Mas, Saulo, deixa a gente voltar aqui com essa pauta do Pix. Quero falar muito sobre isso e nós não vamos até meio-dia hoje, né? Mas tem uma pergunta aqui no Instagram, que é do Luiz, que eu falei com você antes. Consórcio, né? Sobre o consórcio. Deixa eu abrir rapidamente aqui o Instagram da Folha FM para a gente acompanhar aqui o que o Luiz deixou de pergunta para você. E é sobre porque ele alega que a pergunta é se os preços estão salgados com essa questão do... Você tem aí de novo, Marcelo? Aqui no meu não apareceu. Com a Selic podendo subir hoje mais, conforme a previsão, e taxas de juros altas, nesse cenário de Selic alta, o consórcio automotivo e imobiliário é uma opção? Passa a ser uma opção, né? No consórcio, você tem que pagar uma taxa, né? A taxa de administração ali da empresa que administra o consórcio. Essa taxa costuma ser fixa, independente da taxa de juros básica da economia. Então, um processo natural, essa migração para consórcio, para aqueles bens que você pode comprar via consórcio, né? O que ocorre muito é esse consórcio mais informal, entre familiares, entre amigos. Se você tem o hábito ou já viu alguém fazer isso, minha mãe fazia muito. Já vi. Aquilo não é pirâmide não, né? Não. Se você tem... Pirâmide é outra coisa. O esquema Ponzi é outra coisa. O consórcio é o seguinte, você reúne ali 10 pessoas, cada um, por exemplo, vai fazer um depósito ali de R$100,
né? Então, você sorteia ali durante 10 meses, cada mês uma pessoa recebe R$1.000 e você vai pagando 100 todo mês. Então, entre familiares, conhecidos, o importante é fazer entre familiares, pessoas conhecidas. Organiza um aí, ó. Vamos lá, mas não tem que pagar todo mundo depois, hein? Tem que ser pessoas que você confia, porque depende do pagamento, né? Também tem que ser 10 selecionados. Se não matar, se não pagar, a gente vai lá na casa dele. Mas assim, isso e onde que o organizador disso ganha o dinheiro? Não, o organizador não ganha. Do consórcio familiar ou de amigos? Não ganha nada. Não tem, não, não tem taxa de Ele só pega, só tem o... ele vai receber, ele vai participar do consórcio. A primeira é dele. Sim. Não, ou não, ele pode escolher o mês. Ou às vezes ele escolhe o mês. Não, quero tal mês pra mim é melhor. É na verdade, é mais uma forma quase que obrigatória, quase não, obrigatória de juntar dinheiro. Isso é bom, ruim, isso é bom para quem não tem mania de juntar o dinheirinho. Para quem não tem o hábito, vai ter o compromisso ali todo mês com aquele dinheiro, porque tá ali com pessoas da sua confiança, do seu vínculo, tudo isso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta agora, nada a ver, que é uma conversa aleatória. Tá, eu tenho uma prestação do carro de R$1.000. Tô pagando essa prestação há 2 anos... 3 anos, acabou a prestação. Por que os 1.000 não aparecem no meu saldo? Como? Eu pago a prestação de um carro todo mês, R$1.000, vamos supor. Tô pagando, paguei 1 ano, paguei 2 anos. Entendi a pergunta. Paguei 3 anos. Aí acabei. Alegria de pobre é acabar aquele carnezinho do carro, vamos supor. Aí acabei de pagar aquele... Por que no outro mês os 1.000 não sobram na minha conta? Eu nunca vejo esse cabrão desses 1.000 que eu pagava. Eu faço a conta errada, eu gasto muito. O que acontece, cara? Pois é, acho que isso acontece com muita gente, né? Porque quando tem a prestação, eu consigo pagar. Acho que naturalmente você olha, bom, já que eu paguei, acabou a prestação do carro, eu posso ir naquele restaurante, inconsciente mesmo. Posso ir naquele restaurante um pouco mais caro, ter uma comida melhor. E assim, eu posso pedir só hoje eu posso pedir um iFood. Aí você não vira só hoje, né? Aí na semana seguinte, não, hoje eu também posso pedir um iFood. É só um iFood. São só R$50. Daqui a pouco. No final do mês. Legal. A gente não vê, né, cara? Mas são pequenas. A gente muda o hábito de consumo. É igual o salário aumentou. Meu salário aumentou. Você vai mudando aos pouquinhos o seu hábito de consumo. Daqui a pouco não tá sobrando dinheiro. Tá respondido. Tá explicado. Agora, uma coisa que eu achei engraçada é que você tá falando da Alexa, né? Alexa, liga na Folha FM. Tem gente que escuta a rádio um pouco mais alta. Rapaz, não fala não. Mas deve ter de rádio em volta que quando você fala que a Alexa liga na rádio da Folha FM, esse é de Alexa acordando, e não é pouca coisa não, Cláudio. Cadê meu celular? O cara mandou no DM aqui da... Pô, propaganda ruim que vocês fizeram, hein? Toda hora minha Alexa... Eu acho excelente. Bom que lembra de escutar a Folha. Cadê? Eu não respondi. Ele tá aqui no DM da Folha. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Propaganda ruim que vocês fizeram. Não. Eu até quero depois falar com ele aqui. Ó, essa propaganda de vocês é desgraçada. Pedindo para Alexa tocar. Vamos se lascar. Mas eu acho interessante. Afonso. É engraçado. Bom dia pro Afonso. Cara, mas a gente precisa. Então, assim, é legal. Depois a gente vai tirar. Mas é só esse tempo aí para o pessoal se adaptar. E porque ele tem um Alexa no quarto dele. E o que acontece? Ele tá reclamando aqui, tá falando da propaganda. Tô falando de você ao vivo aqui, Afonso. Mas te agradecendo e pedindo paciência. Daqui a pouco a gente vai mudar esse... Eu acho o máximo essa propaganda, eu não tiraria não. Ou então aqui, ó, do nosso convidado aqui hoje também, o Saulo pedindo para não tirar a propaganda. Mas obrigado, Afonso, aí pela sua paciência. Enfim, mas eu assim, desses papos aleatórios, passando para o Pix, cara. O Pix foi uma polêmica doida, virou meme, virou um desgaste muito grande para o governo. Acaba de sair uma quest, a gente brinca e tudo, mas isso em termos de país polarizado, de mundo polarizado, acaba de sair uma quest que aponta a reprovação do Lula a 49%, uma das mais altas desse governo agora, e acredito que isso seja muito reflexo dessa ação do Pix, que, como você falou mais cedo, internamente, eu já reprisei aqui, ela vem de uma tomada de decisão da Receita Federal
mas assim, sem passar por uma estratégia de comunicação do governo, e aquilo foi lançado no mercado e aproveitado. Mas o pessoal da esquerda fala, mas houve uma fake, houve fake sim, foi criada uma deepfake muito, muito pesada e espalhou-se pelo Brasil todo, com Haddad falando que era aquilo mesmo, que tinha que taxar e tal, e era fake, mas uma outra história, fake só progride, só acontece e cresce em terreno fértil. As pessoas acreditam. E isso é importante, tá? Qual é o terreno fértil aí do Pix? Você já tem um tempo que uma parcela da população vem com uma certa paranoia em relação ao Pix, né? Com essa, o Pix vai ser taxado. Tanto é que o Banco Central já veio inúmeras vezes e olha, o Pix nunca vai ser taxado. Essa ideia de taxação do Pix, ela já vem há um tempo. O terreno fértil é esse. Uma certa paranoia. Agora o governo vai controlar todas as minhas finanças, o que eu gasto, o que eu deixo de gastar, que esse Pix vai substituir a moeda corrente, o papel moeda. Então já tem uma paranoia de parcela da população com esse Pix há um tempo. Então você só tem o momento ideal ali para criar uma fake news e por isso que ela, na minha perspectiva, por isso que ela cresceu muito. E qual que é a ideia aqui dessa instrução normativa da Receita Federal? A Receita Federal tem que fazer seu papel de Estado, que é arrecadar a tributação e fiscalizar a aplicação dessa arrecadação desses tributos. Essa é a atribuição de Estado da Receita Federal previsto na legislação, na Constituição Federal. E a Receita Federal, ela vem se modernizando com o tempo. Com que objetivo? Impedir sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, né? Quem que faz lavagem de dinheiro no Brasil? Né? Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Então a Receita Federal usa estrategicamente ali diversas informações para coibir o funcionamento desse tipo de organização criminosa. Então, o papel da Receita Federal é fiscalizar e ela vem fazendo isso muito bem, se modernizando cada vez mais, utilizando todo tipo de tecnologia com seus servidores ali altamente competentes. Nesse sentido, a Receita Federal já há algumas décadas, eu não vou lembrar exatamente qual foi o ano, mas foi início dos anos 2000, ela passou a fiscalizar movimentação financeira. E Pix, Cláudio, é um tipo de movimentação financeira. E essa movimentação financeira, ela já é realizada nos bancos tradicionais, né? Nos bancos comerciais. Então, movimentações financeiras acima do valor de R$5 mil por mês dos bancos tradicionais. E a gente pode listar aqui quais são os bancos tradicionais. Me ajuda aí. Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú. Né? Então, se você tem, né, se você recebe Pix por esses bancos tradicionais, você já é fiscalizado pela Receita Federal. Né? Pix ou qualquer tipo de movimentação financeira acima de R$5 mil, você já é fiscalizado. A instrução normativa recente, que foi revogada, o que ela trazia de diferente é as instituições financeiras, né, além dos bancos tradicionais, mas as instituições financeiras, entre elas Big Techs, as fintechs, perdão, elas vão passar a ser também monitoradas. É coisa que não era. Quais são as instituições financeiras? Nubank, Banco Inter, tem muita coisa. Todas essas fintechs, esses bancos não tradicionais, que são apenas instituições financeiras, elas passariam também a ser... Cicobi, por exemplo... As cooperativas já são. Já são também. Essa normativa... Sicredi, Cicobi... Sim. As cooperativas de crédito já eram monitoradas. Já eram fiscalizadas nesse sentido. Ou seja, eu movimento mais de R$5 mil por mês. Um exemplo. Marcelo movimenta R$8 mil por mês. Mas ganha 4. Sem problema, não tem problema nenhum. Você pode estar movimentando patrimônio. A Receita Federal não vai bater em cima disso. Por quê? Você tem uma renda de R$4 mil, você movimenta 5. Receita Federal não pode mandar um boleto para sua casa, não. Olha, você movimentou 5 aqui, toma o boleto do imposto para você pagar. Negativo. Ela vai precisar abrir um processo administrativo, investigar e apurar se de fato você tem uma renda extra. Isso demanda tempo de servidor público para fazer esse tipo de análise. A Receita Federal, portanto, ela não vai se preocupar com esses pequenos casos. O interesse da Receita Federal é pegar essas grandes organizações criminosas ou empresas que estão sonegando imposto, ou pessoas físicas que estão sonegando uma parcela significativa da sua renda, né, valores altos,
de tributos que estão sendo sonegados. A Receita Federal não vai se preocupar com essas questões. Agora, outro ponto importante aqui. O deputado do PL por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, não é isso? Ele foi ele, assim, na minha perspectiva, na minha opinião, um dos grandes precursores ali da divulgação dessa fake news. Eu assisti um pedaço do vídeo dele, não consegui nem assistir tudo. Mas ele começa falando, olha, o governo federal vai fiscalizar o seu Pix, mas está fiscalizando a perda do poder de compra da população brasileira que não tem um salário mínimo realizado de forma decente, alguma coisa nesse sentido ele disse. Só que ele esqueceu de dizer que o seu correligionário, o ex-presidente da República Bolsonaro, o reajuste do salário mínimo realizado no governo federal, do governo Bolsonaro, ficou abaixo da inflação. Né? Então, a gente tem inúmeras críticas aqui ao governo Lula, mas o reajuste do salário mínimo tem ficado acima da inflação no governo atual. O outro ponto importante que Nicolas Ferreira não colocou é o seguinte: a investigação sobre rachadinha lá do então deputado Flávio Bolsonaro, foi descoberta por conta da fiscalização da Receita Federal. Então, o seu próprio... Ele tá ali, de certa forma, na minha opinião, atendendo a certos interesses. Olha, não fiscalizar o Pix é bom para quem? É bom para quem faz rachadinha. Porque a Receita Federal não vai ter esse tipo de informação. O seu correligionário está sendo investigado ali pela rachadinha na Alerj. Então, assim, nesse sentido, quem é o Nicolas Ferreira para vir questionar esse tipo de coisa? Ele está questionando a fiscalização, ele está incentivando a sonegação de imposto. Então, assim, eu vi uma movimentação do Ministério Público no sentido de cobrar ali do deputado esse tipo de posicionamento dele, né, de incentivo, em certa perspectiva, da sonegação de imposto. Né? E a sonegação de imposto é ruim para todo mundo. Cláudio, eu sou CLT. Tenho um vínculo empregatício lá na universidade onde eu trabalho. E o imposto de renda que eu pago, ele é retido na fonte. Todo mês vem descontado no meu salário o imposto de renda que eu preciso pagar. É impossível eu sonegar imposto. Agora, eu ganho lá meu salário. Pode ser que tenha uma pessoa que ganha 10 vezes mais do que eu, mas não tem esse imposto retido na fonte. Essa pessoa não vai pagar imposto. Ela vai ser isenta de imposto. Sob o ponto de vista da justiça tributária, eu que ganho muito menos, estou pagando mais imposto. Se você que está nos ouvindo aí ganha R$3.000 por mês, você está tendo imposto retido na fonte. Se o cara não tem um vínculo CLT, tem outro vínculo empregatício, seja qual for, é autônomo, enfim, e ele ganha R$50.000, ele consegue sonegar imposto. Ele não está pagando imposto de renda. E você que ganha 3.000, está pagando. E está defendendo para que esse Pix não seja fiscalizado, que essas movimentações financeiras não sejam fiscalizadas. Então é preciso ter muito cuidado com quem a gente escuta na internet. Né? Principalmente quando vem de alguns políticos, né? Boa explicação, muito boa. Ou seja, foi um descuido do governo? Pode ter sido. Vou até refazer meu pensamento que não há problema nenhum, porque a questão de comunicação... Cara, é essencial. Ela é essencial. Sabe quem falou que uma vez, e aí deu no que deu, foi o bispo Dom Fernando. Dom Fernando falou aqui, falou... Qual o maior problema? A gente estava conversando, Dom Fernando, Dom Roberto, Aloysio, bancada completa, né? E aí a gente falou, qual o maior problema de Rafael Diniz, prefeito de Campos? Ia pensar, fechou o restaurante popular, comunicação. Dom Roberto é uma sumidade, inteligência, gosto muito dele pessoalmente, mas como ser humano fantástico também. Cara, e aí... Aquilo fez a gente pensar realmente comunicação. Olha a importância da comunicação. E deu no que deu. Rafael perdeu, quase que fica em 5º lugar naquela eleição, na reeleição. E Vladimir hoje, como que domina essa plataforma da comunicação? O pai de Vladimir dominou isso aqui, o microfone, quando ele surgiu. E virou o que virou. Sim. Ele começou aqui na Continental. Aqui era Continental, na AM virou Folha FM. Então assim... Então, a coisa veio de um órgão do governo federal, que é a Receita Federal, sem passar por um tratamento, por um filtro do SECOM. Derrubou até o SECOM, o ministro. Sim, pois é.
Eu acho que era imprevisível que isso fosse acontecer. Uma questão técnica da Receita Federal. Para mim, né, que tô mais na área técnica, para mim é uma questão muito tranquila e técnica. Você tem que fiscalizar, vai fiscalizar já tem os bancos comerciais, já são fiscalizados, você só vai fiscalizar agora as instituições financeiras. Não tem nada grave nisso, sabe? Criaram ali uma fake news, foi o que tornou tudo isso grave. Agora, grande erro do governo revogar essa medida. É isso que o João Brito perguntou, papai, mas por que revogou? Para, não é assim, dá raiva porque não faz isso. É uma questão política aí, né? É uma questão política, não é fake, não. Mas então não era fake, pai, porque é verdade, no momento algum havia taxação. Havia sim a expectativa de taxar e acabar com essa lavagem de dinheiro. Claro. Quem não paga imposto porque só nega, vai pagar. Vai taxar. Nesse sentido, vai taxar. Mas já era pra ser taxado, né? Mas aí é sonegador. Sonegador. Você só vai estar pegando o sonegador. É igual quem está sendo expulso dos Estados Unidos. Sim. Imigrante ilegal. Sim. Se ele é ilegal, está sendo expulso, acabou. Está ilegal. Tem que estar legal, por que eu pago imposto e você não? Né? Eu vi muita gente, aí eu faço a besteira. Agora, a forma que é expulsa aí são outros 500. Exato. Eu faço a besteira às vezes de abrir alguns comentários de notícias no Facebook. E aí você vê a pessoa, cadê a nossa liberdade? A gente precisa lutar pela nossa liberdade. Vai monitorar o Pix. Assim, é liberdade você sonegar imposto? Você tem direito de sonegar imposto? Você não tem direito. O Estado está fazendo o seu papel, que é fiscalizar. Né? E em termos de Estado, a gente tem que defender o que está previsto na lei. Todo brasileiro tem a obrigação de fazer o que está previsto na lei e de defender a lei. Né? Isso faz parte da democracia. Tudo deve ser feito, senão em função da lei. Então, mas uma tristeza, cara, ter acontecido dessa forma. Outra tristeza o governo ter revogado e ter cedido essa pressão e ter assumido ali, olha, aceitou a fake news. O governo aceitou a fake news. Você quer ver uma coisa? A gente tem anunciado aqui, e deu muita repercussão nas minhas redes sociais também, a questão dos semáforos inteligentes de Campos. Porque agora Vladimir criou a indústria da multa. Não. Saulo, que multa? Que indústria de multa? Se você andar certo... Você tem a obrigação de respeitar a lei de trânsito. É obrigado a respeitar. Você já viu a baderna que está o trânsito de Campos? Você já viu o zonão que estava... Porque você passa aqui, não precisa de qualquer hora, mas à noite, eu tenho vindo mais às vezes aqui para fechar a rádio. Enfim, é moto, é carro na contramão, 7 horas da noite. Pessoas morrem. As pessoas morrem por conta disso. Então, se você já viu algum cidadão que anda dentro da lei, que usa cinto, que não avança sinal, que usa capacete, que não pilota de chinelo, ser multado por falta de algum desses itens, se ele está corretinho? Só existe indústria da multa para quem anda todo errado, para infratores que andam errados. A pessoa quer ter o direito de... Como que eu posso ter o direito de não cumprir a lei? Não é possível. Você ter liberdade de não cumprir a lei. A pessoa quer ter liberdade para não cumprir a lei. Perfeito. Bom, tem outra pauta também muito importante e o que a gente pautou aqui para tratar, e acho interessante você falar, que são os impactos. Quero muito falar sobre Trump, já são 8h40, mas assim, eu estava lendo muito sobre esses impactos da chegada dele, desse retorno imperialístico dele, a Casa Branca, né? O cara virou um... imperialismo já ultrapassado, né? Ultrapassadíssimo. Vamos ver o que isso vai dar. Tipo assim, cara, eu sou dono do mundo. E fim de papo, o mundo é meu quintal, quem manda é os Estados Unidos, vamos chegar lá. Mas escala 6x1. Quando os empresários, e aí está se falando aqui, por exemplo, de comércio em Campos, comércio e serviço em Campos, 60 mil trabalhadores, comércio diretamente, 40 mil trabalhadores. O que a gente pensa? Vai acabar a escala 6x1? Vamos ter que contratar mais gente? Vou ter que dar mais folga? Vou ter que fechar mais cedo? Quais são os impactos? Essa pauta diminuiu um pouco o volume de normal, né? Discussão você dela. Tem algumas questões políticas que surgem ali, tem um grande impacto imediato, depois vão ficando arrefecidos.
O que eu costumo dizer é o seguinte: eu não desejo para ninguém o que eu não desejo para mim, né? Eu não desejo para ninguém o que eu não desejo para mim. Quem trabalha numa escala 6x1, para mim, não tem qualidade de vida. A pessoa não vive. Não tem condições de, no final de semana, sábado, domingo, ir pra praia, né? Ou realizar qualquer outra atividade de lazer. A pessoa fica restrita, a pessoa vive para trabalhar. E digo mais, Cláudio. Acho que até uma denúncia. A gente está falando de escala 6x1 aqui, mas tem comércio aqui na cidade que não respeita nem a escala de trabalho previsto na legislação. As pessoas trabalham 7 dias por semana. E se quiser folgar no domingo, tem que trabalhar mais no sábado. Isso aqui em Campos. Conheço empresas, grandes empresas, lojistas, que adotam esse tipo de atitude aqui. Então a gente está discutindo ali o fim da escala 6x1, enquanto tem empresário que não está cumprindo a legislação atual. E o funcionário tem medo de denunciar. Estou dizendo isso porque sei de uma loja, de um amigo que denunciou uma loja que adota esse tipo de prática, não dá folga. Você trabalha de domingo a domingo, não dá folga. E a pessoa não denuncia. Agora está sofrendo uma fiscalização do Ministério do Trabalho e o lojista está maluco. Então, assim, você vai ter um aumento de custo. Se a escala 6x1 deixa de existir e vem a escala 5x2, o que vai acontecer? O lojista, o empresário, alguns, eles vão ter um aumento de margem, vão ter um aumento no custo ali. Um aumento marginal ali do custo. Só que esse aumento marginal desse custo, ele pode ser revertido de várias formas. Você pode ter um aumento de produtividade do trabalhador. Você tem inúmeras pesquisas aí no mundo, mostrando o seguinte, se você diminui a quantidade de dias da semana que o seu trabalhador está ali na empresa, ele aumenta significativamente sua produtividade, ele ganha qualidade de vida, ele ganha saúde. Agora, no serviço especificamente, o impacto é maior. No setor de serviço tem um maior impacto. Porque você precisa da pessoa física ali atendendo, né? Se você tem uma pessoa, necessita da pessoa ali atendendo, você vai precisar contratar mais funcionários ou realocar ali as escalas dos funcionários que você já tem. Vai ter um aumento de custo, a princípio, mas aumento de custo a gente teve quando foi introduzido no Brasil o 13º salário, né? O FGTS, todas essas questões. O empresário teve aumento de custo, só que a população teve aumento, o trabalhador teve aumento da qualidade de vida aí e direitos garantidos, né? Não existe almoço grátis. E o empresário pensar na qualidade de vida do seu funcionário é importante porque o seu funcionário vai ter uma sensação de pertencimento à empresa, ele vai vestir a camisa da empresa e ele vai entregar muito mais para a empresa. Ele pode, inclusive, aumentar o número de vendas. Ele vai estar mais disposto a vender. Então é importante, o empresário não tem que pensar só no custo. Quando você pensa no trabalhador, quando o trabalhador sente que pertence, ele faz muito mais. Eu trago aqui um exemplo meu. Eu tenho uma pessoa que limpa a minha casa. Eu poderia negociar valor com essa pessoa, eu poderia agir de forma, no sentido mesmo de pagar o menor valor possível. Mas quando eu pago quando eu pago ali um valor justo para a pessoa limpar minha casa, quando eu vou ali e ofereço um almoço para essa pessoa, uma sobremesa, eu tenho um cuidado, eu paro para conversar, a minha casa fica muito mais limpa. Já parou para perceber isso? A pessoa está ali com muito mais vontade, porque eu valorizo, e de fato eu valorizo, o trabalho dessa pessoa que está ali me ajudando. A pessoa se sente valorizada. Todo ser humano quer ser valorizado no seu trabalho. Todo ser humano quer ser reconhecido. Se você está ali somente explorando o trabalhador, ele não vai se sentir reconhecido. Ele vai estar na sua empresa cumprindo horário. Ele não vai vestir a camisa da empresa. Ninguém vai vestir a camisa da empresa gratuitamente. A pessoa precisa se sentir valorizada. As pessoas, Cláudio, não trabalham só pelo dinheiro. As pessoas também trabalham pelo reconhecimento. E o trabalhador ter um dia mais de folga é um reconhecimento. E ele vai se dedicar mais para a empresa e ele vai trazer mais retorno para a empresa. A questão do relacionamento patrão e empregado, diferente de empresa e empregado, ela é muito, assim, como que eu vou dizer, é muito importante exatamente nesse sentido da pessoa, sabe, poder produzir mais, ser mais honesto, ser mais direito, ser mais
cumpridor e até além dos seus deveres, justamente por conta desse tratamento. Não é assim, é o que você falou, dinheiro, mas é desse tipo de tratamento, a relação, quando é amistosa, quando é amigável. Poxa, no seu casamento é assim, no seu namoro é assim, na sua vida é assim com seus amigos. Imagina na condição de trabalho. Na condição de trabalho que é, ou seja, a gente passa mais tempo na empresa do que em casa. Sim. Ou quando está em casa, está produzindo para a empresa. Sim. Fora do horário de trabalho. Enfim, eu acho que vale a pena esse... O Google mesmo faz muito isso. Tem muitos exemplos de tecnologia, sim. De relacionamento com o aumento da produtividade daquele funcionário por conta de respeitar os seus horários de descanso, de lazer e de folga e tudo mais. Se eu gosto, se eu desejo ter esse horário de descanso, por que eu não vou desejar para outra pessoa? Né? Por que essa pessoa é diferente de mim? Por que ela tem que trabalhar muito mais do que eu? E nessa escala que tem aqui na cidade, que está acontecendo, de empresas que não estão respeitando a lei. Você acha que isso vai acontecer? Ou tem barreira? Porque hoje você tem... Difícil, né, cara? O movimento perdeu força. Difícil. Eu acho que não vai acontecer. A esquerda perde algumas pautas importantes, né, cara? Acho que a esquerda, sei lá, talvez num momento aí de... não sei se pode analisar como crise. Política é interesse, né, cara? Você acha que é interesse do político reduzir jornada de trabalho? O político ele está sendo financiado pelas empresas. Pelo interesse grandes econômico. Empresas. Se não tiver mesmo ali um movimento forte, incisivo, não acredito. É a minoria. Não vai passar. Acho que o movimento morreu. Para mim, na minha opinião, o movimento morreu. É a minoria que você traz aí. E a minoria não é em número de pessoas, e em número de poder aquisitivo contra a maioria. Sim. Você vai numa indústria farmacêutica, por exemplo, o poder que esses caras têm num congresso desse da vida. Sim. Fácil. Bom, vamos dar um pulo ali nos Estados Unidos, mas vamos com passaporte, vamos com tudo, porque senão ainda tá arriscado, hein? Nem entra. Como que você vê, o mundo reage com muita cautela, com muita preocupação a chegada ao retorno do Trump, com esse imperialismo que ele implanta na veia, como a gente já falou aqui. Essa questão de imigrantes ilegais, eu vi artistas chorando, vai haver uma mobilização, mas isso é uma questão de relação do país com o ser humano. Isso aí e está restrito à ideologia e simplesmente ao discurso, porque os Estados Unidos precisam dos imigrantes. A população americana não quer fazer certo tipo de trabalho e falta trabalhador. E, você quer ver? Ontem estava ouvindo o Gabeira, gosto muito do Gabeira. Conversamos com ele aqui já. Achei ele uma sumidade, até porque ele passou lá pelo Congresso, conhece muito, tem um trabalho voltado hoje para o meio ambiente sensacional, extraordinário, enfim. Mas ele falava ontem, a primeira reação de impacto vai ser no setor de obras. Sim. Não tem mão de obra americana mesmo, nato, para a construção. Vai sentir pesado o reflexo disso aí. E aí pode ser que o governo lá na frente mude, repense essa questão. São 11 milhões de pessoas que estão de forma irregular nos Estados Unidos. E são tratados como criminosos e não são criminosos. Se você é um imigrante ilegal nos Estados Unidos, você está lá em Nova York, a polícia de Nova York te pede sua documentação, você entrega um passaporte, qualquer coisa. O policial não está interessado se você está ilegal ou ilegalmente no país. Quem faz esse papel é a política lá de imigração, né? As autoridades de imigração. Averiguação. Mas a polícia, se ela te parar na rua, ela não vai fiscalizar isso, a questão se você está legal ou ilegalmente no país. Ela vai querer saber quem é você, se você praticou algum crime ou não. Então, assim, não é uma questão. Você é um imigrante, você está ilegalmente no país, você não é um criminoso. E está sendo tratado como criminoso. Agora, o que mais me surpreendeu, e eu fiz a besteira novamente de abrir alguns comentários lá do Facebook, e eu vi... É Facebook só? Às vezes eu vejo. Face? Sou idoso. E eu vejo no Facebook e algumas pessoas postando no Instagram. Sem o mínimo de empatia, o sujeito saiu do Brasil para buscar uma vida melhor em outro país, que é uma questão super legítima. Tá interessado em trazer ali
uma condição melhor de vida para sua família, mandar dinheiro para cá, etc. E a pessoa concordando, olha, é um criminoso, tem que chegar no Brasil algemado. E a questão que foi ferida, que a gente teve aqui, foi que a nossa soberania foi ferida. O cara, olha, cometeu uma ilegalidade, um ato ilícito nos Estados Unidos. Ele pode ficar algemado lá, mas algemado em território nacional, aquele não cometeu um crime nenhum. Você está ferindo a soberania nacional. Né? Você tem um Estado norte-americano atuando dentro do Estado brasileiro, dentro do território brasileiro. Uma questão gravíssima. Né? Então, em termos de soberania nacional. E a gente não está falando de criminoso. E as pessoas defendendo, foi para os Estados Unidos, ilegal porque quis, voltou porque é bandido. Não é bandido. Cadê a empatia das pessoas? Sabe? É uma coisa assustadora, Cláudio. Assustadora. Por questões ideológicas, porque gosta de Trump, acha que tem que defender todas as medidas dele. Triste de ver. Triste. Muito, muito ruim. Aliás, já vimos isso na história. Nós já vimos isso na história. Como as coisas começam. E começa exatamente desse jeito. Você também é fã de Segunda Guerra Mundial? Sim. Não fã de Segunda Guerra. Mas da história, todo o processo histórico ali, eu gosto processo bastante. histórico para que a gente entenda e não repita. Não repita. Né? Sim. Vamos lá. E aí, nós temos uma notícia boa no meio disso tudo. Pelo menos, rapaz, cara, quando é otimista, não tem conversa. Eu sou do seu time, eu sou otimista também. Tô falando pra você, eu fui outro dia num túnel aí abandonado de trem, eu falei, tem uma luz no fim de tudo. E não é que tinha, e não era na locomotiva. Porque assim, o maior consumidor, o maior parceiro comercial nosso, o cliente, como queira chamar, mas o maior parceiro comercial é a China. Os Estados Unidos vem logo ali. Tem a União Europeia ali também? União Europeia, Estados Unidos, depois vem a Argentina. A Argentina é um dos parceiros importantes nossos. Sim. Eu tenho até em percentual. O Mercosul como um todo também. Como um todo. O BRICS também cresceu muito. Não sei onde é que está a pesquisa que eu fiz aqui. Posso trazer em números. Eu gosto muito de números, cara. Acho que números mostra bem pra gente. Fatos, né? O que de fato a gente tem nas mãos. Eu confesso que agora eu não sei para onde foi a minha pesquisa. Eu fiz tanto aqui, ó. Acabou que eu não tô achando aqui onde é que estão esses números. Em termos de percentual, quem é quem nessa relação com o Brasil. Mas a China tem um papel muito importante. Eu queria que, enquanto você responde, eu vou procurando aqui. Tá aqui, ó. A indústria dos países que mais importam do Brasil. China, 22,6%. Países da União Europeia, 16,2%. Aí Estados Unidos, 18,8%. Em participação em termos de percentual, dá mais. Mas em termos de valores absolutos, Estados Unidos, 33,83 bilhões e a União Europeia, 50 bilhões. Ela deu um percentual maior, mas em números de absolutos menor. Então, os Estados Unidos em terceiro. A Argentina vem em quarto. E aí vem outros países, Coreia do Sul, Canadá, Índia, México, também são parceiros da gente, enfim. A China já aconteceu isso com os Estados Unidos. Eles deram aquela brecada no primeiro governo Trump. A China passou a fazer o quê? Buscar outros parceiros comerciais. Outros parceiros, e um deles é o Brasil. Sim. Principalmente na proteína de carne. Como, por exemplo, boi, o suíno, muito. Frango, muita coisa também para a China. Passou a consumir mais da gente porque os Estados Unidos brecaram lá. Não breca, vai criar taxas e impostos maiores para poder importar. Como que você vê, e o mundo está vendo essa chegada de Trump, esse retorno dele com essa austeridade toda? Acho que a foto oficial do presidente reflete muito qual é o objetivo dele. Agora, ele tem poderes limitados. A força dele é limitada. Os Estados Unidos vem perdendo papel central no mundo, né? A China vem aí conquistando espaços cada vez mais importantes. O Trump está ali. Existe uma legislação norte-americana, ele precisa respeitar a lei, ele precisa respeitar alguns acordos internacionais. Ele vai chegar tentando fazer o que ele fez agora com a Colômbia, né? Bater de frente, só que ele vai encontrar muita resistência, porque os Estados Unidos, eles não são completamente autônomos economicamente, eles dependem também do mundo, né? O mercado internacional, no mercado internacional,
todo mundo ganha. Se tem algum tipo de tarifa, restrição, todo mundo perde, inclusive os Estados Unidos. Então ele vai vir com um discurso, vai tentar adotar algum tipo de política mais dura, mas ele vai encontrar uma série de resistências e ele pode se desgastar muito politicamente nos Estados Unidos. Nessas taxações, se ele começar a taxar produtos de parceiros comerciais importantes dos Estados Unidos, consequência disso vai ser aumento de preço dos produtos dos Estados Unidos. Os produtos importados vão ficar mais caros. Os Estados Unidos é um grande importador de produtos no mundo. E os produtos lá vão ficar mais caros e vai impactar diretamente a inflação daquele país, que já sofre significativamente. A gente tem uma tese aí de que o que derrubou mesmo o Biden e os democratas foi justamente a alta inflação que os Estados Unidos enfrenta, a perda do poder de compra da população americana. E o que convenceu a população, boa parte da população, é que Trump convenceu, é de que ele ia tornar os Estados Unidos grande novamente, né? Ou seja, que a população ia encontrar aquele poder de compra novamente. Mas acho que Trump não terá dias fáceis. Ele é um sujeito perigoso e assim não sei por que ele vem com essas ideias que são absurdas, preconceituosas, muitas vezes xenofóbicas e racistas, mas não acho que vai ter um fim legal, não. Você acredita nisso? Ele acabou com emissão de documentos com opção sexual X, né? Acabou com isso. Acabou com passaporte também com opção sexual X. Sim. Né? Essa coisa de gênero. Acabou com isso. Mas economicamente, na minha perspectiva, ele vai criar um desgaste muito grande com o mundo. Então, perigoso o que ele pode fazer. E é possível até que ele sofra um impeachment. Que assim, na minha opinião, Trump já tá ficando até um pouco senil, né? Acho que as decisões que ele tá tomando não são decisões exatamente racionais. A Colômbia não aceitou os aviões com os seus imigrantes ilegais, né? Imigrantes ilegais. Tá. O que ele fez? Mexeu na taxa. Como você disse, os Estados Unidos dependem de, por exemplo, petróleo de outros países. Sim. Ele não é autossuficiente em petróleo. E ele acaba de criar lá um mecanismo para incentivar o consumo de combustível fóssil. Indo ao contrário de todo mundo que... Você acha que existe sanidade mental? Não sei. Nessas questões que são colocadas? Ele acabou de colocar também, eu estou lembrando aqui de algumas coisas para lembrar, ele acabou de colocar também sigilo total nas pesquisas científicas. Sim. Ou seja, é um negacionista da vacina, eu não sei até onde isso vai, é um apoiador daquele teoria da conspiração de que o vírus foi criado no laboratório na China, lá em Wuhan, e que... uma arma da China, né? Toda aquela falácia, toda essa... Não sei se pode falar como loucura, não sei... Essa senilidade. Eu vi estava lendo na Folha, ele numa campanha, ele ficou 40 minutos, o pessoal estava falando sobre isso mesmo. 40 minutos escutando música e o pessoal esperando ele falar um discurso, ele lá, escutando a música, começaram a questionar realmente se o Trump tinha condições de assumir. Questionável. E esses discursos dele, a gente pode ver isso. Essa foto oficial que ele coloca... Em comparação a... É um impacto não só para os outros países, mas para os seus próprios apoiadores. Né? Uma foto que você uma foto ameaçadora para todo mundo. Para quem não viu a foto, tentar aqui e colocar para quem está no rádio, e isso é a minha... Essa dificuldade, hein? O meu encanto pelo rádio é isso. Imagine aí um cidadão na primeira foto de presidente sorridente, feliz, alegre por ter ganhado, você ser o presidente dos Estados Unidos, é o homem mais poderoso aqui, não tenha dúvida disso. E a segunda foto, um cara sisudo, zangado, com cara de mal, a testa franzida, os olhos... um olhar ameaçador. Os olhos, né, um olhar ameaçador... E com aquele bico dele, imagina seu pai zangando com você quando era criança, sua mãe, é mais ou menos desse jeito. Então, assim, essas duas imagens eu acho que mostram muito, em poucos dias de governo, a realidade. Você traz isso muito bem, bem observado.
Consegui mostrar para quem tá no rádio entender? Você mandou muito bem. Eu ia perguntar ao ChatGPT para ver como ele ia me descrever essa foto do Trump, mas eu não conseguiria descrever assim não. Para mim é difícil. Mas você já tá muita experiência com rádio, né? Fica mais fácil. Velho. Velho, não, experiente. Porque são 34 anos sentado nessa cadeirinha aqui, filho. Tem que manjar de alguma coisa. Mas, ó, Saulo, que pena que a gente tem que acabar o programa. São 9h02. Tem uma outra pergunta que eu nem coloquei na pauta aqui, mas não é aleatória, eu acho muito legal. Não sei se você, e claro, você acompanha tudo, você sabe, eu conversei aqui com o Hélito Abreu, ele é secretário de Petróleo, de Energia, de São João da Barra. E a gente conversava aqui sobre os 26 bilhões de dólares prometidos pelo governo de investimento na nossa bacia de Campos para os próximos anos, isso já 2025, 2026 e 2027, o que dá um total de 113 bilhões de reais aqui, na nossa praia, vamos colocar assim. Você consegue, assim, rapidamente analisar isso em termos de impacto para essa economia de Campos, que tem dificuldade, e o próprio Vladimir falou, o único poder de industrializar a gente aqui é lá no terminal de Barra do Furado. Não vejo isso, isso ele falando, Vladimir falando, sobre essa questão de industrialização. Tivemos dificuldade com aquela indústria da própria energia solar, né, energia fotovoltaica, os caras vieram com a intenção de investir aqui, não conseguiram por questões técnicas da Enel. Ficava mais caro pagar a Enel para transmitir a energia na linha deles do que criar as usinas aqui. Então, assim, a gente tem uns impeditivos aí bem sérios para crescimento da indústria. Mas como que você vê, dá para analisar isso assim, tem reflexo imediato, principalmente para tanto o setor onshore e offshore, claro, evidente. Sim. Mas para essa juventude, para essa galera que quer investir em Campos? Petrobras retoma o seu papel, né, de agente econômico de Estado, de demandar serviços de tecnologia por parte das empresas no Brasil, né? A Petrobras, ela passou por um processo de desinvestimento muito significativo no governo Temer e no governo Bolsonaro, desinvestindo mesmo recursos, e agora ela volta a investir novamente. A expectativa, por exemplo, é que retome o programa lá de construção de encomenda de navios no Brasil, para que esses navios sejam construídos no Brasil. O potencial de geração de emprego nisso é assustador, né? O Porto do Açu aqui, ele tem ali um terminal, tem ali um estaleiro, né? Começou a ser construído um estaleiro para construção de navios, foi interrompido por conta das crises que a gente já sabe quais foram. Então, um impacto nesse sentido positivo para a criação de emprego, principalmente empregos de qualidade, né? Empregos que envolvam ali o uso de tecnologia, entre outras coisas. E cria-se uma cadeia de produção, né? Uma vez que a Petrobras demanda dessas empresas, essas empresas vão demandar de outros setores. Impacto positivo para a economia regional. Amigo, quem quiser te achar, te acompanhar as suas análises e não sendo aluno lá do Easy Senza, como é que faz? Visita Instagram, @Prof. Saulo Jardim. Vai ser um prazer lá receber todo mundo. Para mim é um prazer participar aqui, Cláudio, dessa entrevista com vocês, falar com os ouvintes. Eu sou um ouvinte da Folha, estou todo dia ali no carro te escutando, ouvindo as músicas. Obrigado. Então, quando a gente é cliente, né, e a gente participa, é muito mais legal. Muito bom. E muito bom para a gente poder contar com essa colaboração. A gente só consegue fazer esse engajamento todo justamente por conta de pessoas como você e tantos outros que passam por aqui e vêm com muito boa vontade e vêm compartilhar esse conhecimento. A gente confia, né? A gente confia na qualidade da Folha, das informações que estão trazidas, das análises que são feitas sempre muito enriquecedoras e diversas, né? Você recebe aqui, eu escuto lá pessoas de todos os tipos, de todas as ideologias, isso é importante, diversidade. Sim, é tudo. Sim. Mas você é muito corajoso em abrir lá os comentários no Face, eu ver aqui. Noêmia Magalhães. Muito bom. Noêmia Magalhães, bom dia, muito bom ouvir esse jovem lindo. Muito obrigado. Beleza interior, não se empolga não. Pensando tão lindamente, Deus abençoe.
tá aí mandando um abraço para você, Obrigado. mandando um alô para você, Também, dona Noêmia. Abraço, Noêmia. Então é isso. O Wellington Abreu tá ligado na gente. O Wellington também é parceiro, também, outro daquele que não perde o programa, tá sempre lá. E a gente não esquece dele. Você falar assim, quer entender sobre petróleo, esse mundo offshore, o cara é cobra, é fera. Muito bom. Aliás, o Wellington, não sei se a prefeita lá de São Francisco fez contato com você. Passei seu contato, porque você sabe que São Francisco, magicamente, não faz parte da área da bacia. De Campos? Eu não fica de fora. Ele é município limítrofe. E fica no quintal, porque, rapaz, é impressionante. Não sabia disso. Ele explica isso, assim, detalhadamente e fácil de você entender. Ele traça as linhas e mostra onde é que estão os campos pertencentes à bacia de Campos, e São Francisco impressionantemente fica fora. Pois é, um município tão pobre, né? Tão pobre, hoje eu não sei se é o menor IDH do estado, mas é um dos menores, já foi um dos menores. Aqui, amigo, obrigado mais uma vez. Forte abraço, sucesso para você. Valeu, Cláudio. Valeu, obrigado. Marcelo, vamos fazer aquele negócio? Montar um... Não é pirâmide, não. Vamos fazer um consórcio familiar. São 9h08. A gente fecha por aqui. O Folha no Ar agradece a você pelo carinho, pela audiência. Amanhã de volta, já anunciei e repito, vamos conversar com o Coronel Almir Pascotto. Como é que está a estrutura da Defesa Civil de Campos para enfrentar aí as crises climáticas? Tem muito calor, depois tem muita chuva. Vamos saber dele como é que está lá o plano de contingência de Campos para este ano, amanhã, aqui no Folha no Ar. Fique ligado, acompanhe a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar do cidadão.